Olá, amados, olá, queridos. Vamos estar agora continuando os estudos de Êxodo. Nós já tínhamos visto alguma coisa sobre Êxodo e hoje nós estamos indo para o capítulo de número 2. E então já convido que vocês abram sua Bíblia, em Êxodo capítulo 2. E eu gosto muito da história do Velho Testamento. Sempre tem alguma coisa muito interessante para ser analisada e Deus sempre tem algo muito bacana, legal para nos falar. Então, que assim seja esse momento na minha e na sua vida, que realmente o Senhor manifeste a sua presença, a sua luz, a sua vida, a sua alegria, né? Para que possamos juntos descobrir como é gostoso, como é bom poder andar nos caminhos do nosso Deus, do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Vamos lá então? Convido que façamos uma pequena oração para entregar esse momento nas mãos dele. Se você pode, feche os teus olhos. Pai querido, obrigado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão especial e tão preciosa que a gente tem de estudar a Tua Palavra, de olhar o que lá está escrito e descobrir, Senhor, os segredos e tesouros escondidos que Tu deixaste ali para nós, Pai. Obrigado a Deus porque podemos ter a convicção e a certeza de que há sim algo muito especial para nós, através da leitura da palavra, da Tua Palavra, Senhor. Permita, Senhor, que essa palavra fale conosco aqui agora, nesse momento, em nome de Jesus. Quebra todo o poder maldito das trevas, que opera qualquer forma de desentendimento, de obscurecimento da mente, mas eu declaro a vitória de Jesus sobre nossas vidas. No nome dele, Jesus Cristo, eu oro. Amém e amém. Então, gente, vamos lá. Capítulo de número 2 de Êxodo. E aí nós vamos continuar aí a história que nós estamos vendo. Vimos que José tinha morrido, vieram novas gerações, o povo hebreu cresceu muito ali no meio do Egito, protegido de outras nações. E aí algumas coisas foram acontecendo, tá? E o povo lá do Egito, lá, o novo faraó que veio e obviamente não conhecia a história do povo hebreu, achou que o povo hebreu estava crescendo demais em número, e aí eles começaram a colocar um olho um pouquinho diferente sobre esse povo. Essa é a circunstância que Moisés nasce, ou seja, ele nasce sob uma certa forma de opressão do seu povo ali naquela região. Lá no capítulo 2, vamos ler até o verso do número 10, diz o seguinte: e foi, isso aqui se refere ao nascimento de Moisés, e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, né? E disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha do faraó. Ou seja, aqui a filha do faraó fala para a irmã de Moisés. No versículo 7 diz assim, então disse sua irmã para a filha de faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha do faraó disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: leva esse menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe para a filha do faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Aqui nós temos uma história do nascimento de Moisés. A data exata do nascimento de Moisés e a identificação do próprio faraó que vivia nessa época e a sua filha são muito discutíveis, né, nos meios acadêmicos. Mas a evidência da fidelidade de Deus, gente, é uma coisa que não dá para negar e ela é inconfundível.
É verdade, existem alguns fatos, algumas histórias, umas histórias assim muito parecidas de outros povos vagos, narrativas assim vagas, paralelas a essa história de Moisés. Por isso mesmo, alguns autores ou alguns teólogos chamam essa história de uma narrativa lendária, ou seja, desmerecendo a palavra de Deus, né? E nessa base, claro, tudo aquilo que a Bíblia nos traz poderia ser considerado como algo não válido pela história, né? O interessante, gente, mais uma vez eu quero citar isso, a arqueologia ela tem repetidas vezes mostrado e provado que a Bíblia ela é confiável. Ou seja, né, nenhuma das descobertas arqueológicas ela conseguiu provar que alguma coisa que estava errada. Então, não tem por que nós olharmos para essa história e dizer assim, não, isso aqui é um mito, isso aqui é uma lenda, isso aqui é algo que, né, não foi bem assim que aconteceu. Isso aí faz parte do ser humano que busca viver e criar-se e conduzir-se, né, longe de Deus ou negando a existência de um Deus. Não é esse o propósito, né, do ser humano. Nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para adorar a Deus. Então, meu amado, nós temos esse compromisso de olhar para a Bíblia e dizer, aqui nós temos sim a verdade. E o que está escrito aqui é verdade. Não é uma lenda, não é uma história de carochinha, não. Então, lá no versículo 1 diz que um homem da casa de Levi, segundo o capítulo 6, verso 20, mais tarde, né, nós vamos ver isso, esse homem se chamava Anrão e ele se casou com a irmã de seu pai. Essa mulher se chama Joquebede. Aí no versículo 2 diz, né, que essa mulher ela concebeu, deu luz a um filho, vendo que ele era formoso. Esse formoso aqui, gente, né, eles viram nessa criança algo de muito especial. Hebreus 11, 23, né, atribui esse ato dos pais, né, de Moisés, ele atribui isso em função da fé deles, porque eles viram, né, que essa criança ela era peculiar, como diz lá em Hebreus 11, verso 23. Então, eles tomaram essa aparência robusta, agradável, né, da criança como uma evidência de que Deus tinha algo muito especial, um grande propósito para com essa criança. E, de fato, Deus tinha. E o diabo, mais tarde, ele tenta atrapalhar esses planos, né? Mas, por enquanto, a coisa aqui acontece, Deus consegue esconder, né? Deus consegue colocar o Moisés, inclusive, para ser criado pela filha do faraó. Então, lá no verso 3 vai dizer, então, que essa criança, então, a mãe, o pai, sei lá quem, eles preparam um cesto de juncos, colocam ele, revestem com barro e betume e colocam na margem do rio Nilo. Lá, só para nós entendermos, as margens do Nilo são lugares onde eles plantam bastante coisa. Então, começa com um filete de água que, em alguns lugares, são quilômetros, às vezes até são centenas de metros, em que a água ela é rasa. E aí ela afunda um pouquinho em algumas áreas, né? É um delta, por isso se chama Delta do Nilo. Então, essa criança ela é colocada nesse cesto, né, junto às margens do rio, ou algumas traduções vão dizer assim, junto ao carriçal, né? Esse carriçal são provavelmente caniços dos papiros, que eles eram muito abundantes lá no Egito. Algumas traduções dizem que essa cesta foi revestida com betume e piche, ou asfalto, né, como alguns queiram. E essa então criança ela é colocada onde a mãe sabia que a filha do rei costumava tomar banho, né? Ou seja, não foi nada assim por acaso. Tudo aconteceu, inclusive, né, o colocar-se a irmã de Moisés lá para vigiar, tudo aconteceu de maneira assim muito premeditada. Isso torna evidente que não foi um ato simples de abandonar a criança à mercê do rio, não. Mas sim, havia ali uma esperança muito forte de que essa criança seria salva por alguém, quem sabe da corte, alguém, né, lá do faraó. E o mais surpreendente é que Deus ele é tão impressionante que a própria filha do faraó salva, né, Moisés. Né? Quem sabe eles estavam contando, né, uma das amas, uma das criadas do faraó, vê a cesta e se, né, encanta pela criança e toma conta da criança. Não, mas justamente a própria filha do faraó. O banho
aqui ao qual se refere no versículo de número 5, por exemplo, né? A filha do faraó desce, vai lá tomar um banho, era um ato de adoração, né? E de salvamento, que era um ritual, na verdade, religioso. Ou seja, esse ato aqui não era só a questão de como nós hoje tomamos um banho para nos mantermos limpos e asseados. Não, ali havia um ritual religioso, um ritual de adoração, né? Que implicava, obviamente, né, em algo assim muito específico e especial nesse sentido, né? E aí ele vai colocando que o pessoal lá vê aquela criança e eles se encantam pela criança. E aí eles chamam lá a irmã de Moisés e, quem sabe, na conversa pergunta, escuta, como é que nós vamos fazer agora? Será que você não pode achar pra gente aí uma pessoa dos hebreus ali, das hebreias, para poder nutrir uma mulher que tenha condições de fazê-lo? Aí a irmã de Moisés, obviamente não se revela, mas diz, claro, eu conheço alguém. Ela vai lá e chama a própria mãe, ou melhor, ela leva a criança para a própria mãe para que essa mãe possa nutrir, amamentar essa criança. E o interessante, né, que como nós falamos, há uma ironia divina nessa situação toda, na qual o destino, ou melhor, na qual o destinado libertador, né, aquele que deveria ser o libertador, não apenas ele é preservado, mas sustentado por aqueles que um dia ele vai, entre aspas, derrotar. Então é uma situação bem esquisita. E provavelmente a criança ela é desmamada com 2 ou 3 anos. Alguns autores até falavam em mais anos, mas eu acredito, né, com a maioria dos teólogos fala isso, em 3 anos de idade a criança ela é então levada para a corte egípcia. E aí no versículo 10, né, a filha do faraó dá para ele o nome de Moisés. O hebraico, né, Moisés significa tirado, arrancado. Tirado, arrancado. Muitos críticos creem, né, que a palavra hebraica para Moisés, que é Moshe, deriva-se de uma palavra egípcia, Messi ou Messu, que significa criança, filho. É um substantivo que deriva de um verbo que significa dar à luz, reproduzir, ou retirar. E no processo do nascimento, a criança então ela é tirada, né? E nesse exemplo, a criança foi chamada de Moisés porque ela foi tirada das águas. Então, alguns mestres ou teólogos, entretanto, duvidam que haja alguma relação com esse nome egípcio Mesi ou Mesu. Bom, enfim, fica aí a discussão para os teólogos e não para nós. E aí lá no versículo de número 11, ele vai colocando algo muito interessante, porque Moisés, ele é educado por 40 anos lá na corte dos egípcios, né? E aí obviamente, ele aprende toda a sabedoria dos egípcios, ele se torna, quem sabe, amigo do filho do faraó, que um dia seria o novo faraó, né? E dependendo da situação, ele poderia até vir a ser o próprio faraó mais tarde, se ele, obviamente, tivesse seguido um outro caminho, que não foi o caso aqui, né? Mas, enfim, aí lá no versículo 11, né, diz o seguinte, depois de muitos anos, 40 anos para falar a verdade, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, né, homem de seus irmãos, ou seja, Moisés ele não perdeu a sua identidade. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Aí diz lá no versículo 13, e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus, eles contendiam, estavam discutindo, e disse ao injusto, por que feres ao teu próximo? Né, o qual disse, quem te pôs, ou quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas em matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Aí então nós vemos aqui o seguinte, lá no versículo 11, né, coloca que Moisés, ele olhou, contemplou, ele viu com simpatia o seu povo. Aqui nós temos uma clara uma ideia de que Moisés ele não perdeu a sua identidade, muito pelo contrário, ele tinha um propósito, e esse propósito
Deus não permitiu que ele se perdesse lá no meio da corte dos faraós. E aí quando Moisés, lá no versículo 12, ele mata o egípcio, aqui ele mostra de maneira assim inequívoca que ele está lançando-se em favor dos seus irmãos israelitas, ou seja, ele está se colocando do lado do povo da sua origem. Isso vocês inclusive podem lá reparar, olhar em Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26. Né? Ainda que aqui, esse ato aqui revele uma falta de discernimento e clareza de como ele deveria se conduzir como libertador, né? Porque aqui ele toma uma decisão muito assim intempestiva, que mostra que ele não estava preparado ainda para ser um libertador. Né? E aí no versículo 13 ele vai tentar apartar a briga de dois irmãos seus, né, vamos assim dizer, e é claro que ele não é bem recebido pelos seus da sua casa, ou seja, os próprios hebreus. E aí lá no versículo 14 eles questionam: mas quem colocou você como juiz sobre nós aí? Ou seja, Moisés definitivamente não estava preparado, né, para seguir os caminhos, esse caminho de ser o libertador que Deus queria que ele fosse. Ele precisava ser preparado. Moisés se apresenta como um paladino, mas os israelitas também não estavam prontos para a redenção através dele, e nem ele mesmo estava. Seria por meio do cajado e não da espada, pela brandura e não pela ira de Moisés, que Deus iria realizar a sua grande obra de libertação do povo hebreu. Atos capítulo 7, 25, coloca esse pensamento de maneira assim, até um pouco patética, né? Ele cuidava, ou seja, Moisés achava, ele cuidava que seus irmãos iriam entendê-lo, mas é claro que eles não o entenderam. Nós vamos terminar aqui, a partir do versículo 15, nós vamos ver no próximo encontro, mas eu queria sim destacar alguma coisa muito importante aqui. Vocês repararam que Deus, quando Ele quer, Ele conspira, Ele faz as coisas acontecerem de tal maneira que o que Ele quer, né, Ele leva a um propósito, né, que Ele designa. E Deus, Ele não joga dados, Ele faz as coisas de maneira muito certeira. E Deus tem realmente um padrão, um parâmetro. Deus, Ele tem uma maneira de se conduzir. E meu amado, você tem um Deus, se você entregou sua vida para Jesus, você tem um Deus que cuida de uma maneira muito especial e peculiar de você, particular de você. Se você ainda não entregou, essa é a hora de você colocar a sua vida nas mãos dele. Que o Senhor possa realmente usar essa palavra para nos fazer entender e enxergar que Deus cuida, Deus preserva e Deus nos prepara para a caminhada que nós temos aí pela frente, né? Amém? Então vamos terminar orando, falando com o nosso Deus. Pai querido, obrigado, porque através da história de Moisés a gente pode aprender que tu tens as palavras realmente da vida eterna, as palavras de livramento e salvação. Obrigado porque podemos nos prostrar diante de ti, obrigado porque tu estás aqui e podemos confiar em ti. Senhor, cuida da vida de cada um, abençoa-nos, livra-nos de todo perigo, de todo mal e conduza-nos no teu amor, na tua graça e na tua presença. Eu oro por cada vida também que está ouvindo essa palavra. Abençoa, Senhor. Eu também declaro a vitória, a cura e a libertação de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Fiquem nessa gostosa, poderosa, maravilhosa paz do nosso Deus. Amém?